Salve, salve, rapaziada! Professor Lucas na área com mais um Estatística Básica. Bom, hoje o nosso tema é desvio padrão. O que é essa grandeza? O que ela significa? Como que eu posso calcular o desvio padrão? Vamos lá. Eu acredito que para compreender melhor esse conceito, nós precisamos colocar um exemplo bem do dia a dia de vocês. Vamos pensar em médias. Vamos imaginar que o aluno A, ele tem no primeiro bimestre média 5, no segundo bimestre média 8, no terceiro média 6 e no quarto ele tem média 4. Bom, vocês conseguem observar que ele é um aluno bem irregular, né? Notas boas, notas ruins e assim por diante. Mas, se eu tivesse que definir, o que eu poderia avaliar do ponto de vista estatístico? Vamos lá, a sua média. Claro. Então, quem é a média do aluno A? Nós abreviamos média X com um tracinho em cima. A sua média será 5, mais 8, mais 6, mais 4. Divide todo mundo por 4, porque são 4 elementos. Somando todo mundo, ficaria 5 mais 8 mais 6 mais 4, 23. 23. Divide por 4. Eu teria um aluno com média de 5,75. Certo? Agora eu pergunto para vocês. Será que esse aluno, vamos imaginar que uma pessoa ele não saiba como o aluno se comportou durante o ano. Ele só pega o boletim final do aluno. E lá no boletim final do aluno, está lá a média dele. 5,75. Aí a pessoa imagina o quê? Ela pensa assim, poxa, 5,75, então significa que ele é um aluno 5,75. Provavelmente ele teve médias muito próximas de 5,75. Agora, o professor que conhece o aluno, ele sabe que no primeiro bimestre ele tirou 5. Ele não tirou 5,75. No segundo bimestre ele tirou 8, recuperou a nota. Ele não tirou 5,75. No terceiro bimestre ele tirou 6, ele não tirou 5,75. E no quarto bimestre ele foi pior ainda, ele relaxou. Tirou 4, ele não tirou 5,75. Então, esse cara é um aluno irregular. Agora, como eu posso medir essa sua irregularidade? Eu posso medir a sua irregularidade através do famoso desvio padrão. Mas antes de calcular o desvio padrão, nós devemos calcular os desvios das notas. Então, o que seriam os seus desvios? Vamos lá. É algo bem simples. Primeira nota. Aqui é o desvio da segunda nota, desvio da terceira nota, desvio da quarta nota. O exemplo que eu dei tem 4 elementos. Eu posso fazer essa análise para 2, 3, 4, 5, infinitos elementos. Bom, qual foi o seu desvio? O desvio foi a nota que ele tirou menos a sua média. Ou seja, eu tive um desvio de 0,75. Qual foi seu segundo desvio? O próprio nome está dizendo o que é desvio, né? Seu segundo desvio foi, ele tirou 8, que é negativo, né? Menos 5,75. Então, seu desvio foi de mais 2,25.
Terceiro desvio, tirou 6 menos 5,75. Eu tive um desvio de mais 0,25. Quarto desvio seria 4 menos 5,75. Então, eu teria um desvio de menos 1,75. Esses são os meus desvios. Tá bom? Então, se porventura você encontrar esse termo, calcule o desvio das notas. Os desvios é a continha do que eu tirei menos a minha média. Tá? Conhecido como desvios. Perfeito. Então, para encontrar o desvio padrão, eu primeiro preciso encontrar os desvios. Por quê? Porque o segundo passo é encontrar o que nós chamamos de variância. A variância nada mais é do que a média dos quadrados das variâncias, dos desvios. Professor, o que é isso? A média aritmética dos quadrados dos desvios? Escreve isso para mim que eu não consigo me concentrar direito, eu não consigo entender isso. Olha só. Então a minha variância vai ser o primeiro desvio ao quadrado mais o segundo desvio ao quadrado mais o terceiro desvio ao quadrado mais o quarto desvio ao quadrado. No caso, são só 4 desvios, porque são 4 notas. Se fossem 20 desvios, eu tinha que fazer 20. Como são 4 notas, eu quero a média, a variância é a média dos quadrados dos desvios, eu vou ter que dividir todo mundo por 4. Isso é o que nós chamamos de variância. Então vamos lá, isso aqui dá um pouquinho de trabalho, mas vale lembrar que todo número elevado a um expoente par é positivo. Então nós temos 0,75 ao quadrado vai dar 0,5625 mais 2,25 ao quadrado 5,0625 mais 0,25 ao quadrado, 0,25 vezes 0,25, 0,0625. O exemplo que eu dei não foi um exemplo que deu casas decimais, então dá um pouquinho mais de trabalho. Mas geralmente, se cair no vestibular, se cair num concurso, o desvio padrão vai dar valores inteiros que fica mais fácil fazer esse cálculo, tá? Mais 1,75 vezes 1,75 daria 3,0625. Pega todo mundo, divide por 4. Então, somando todo mundo ali no numerador, nós temos o seguinte, ó. 0,0625 mais 5,0625 mais 0,5625 daria 8,75. Divide por 4. Dividindo por 4, encontraríamos uma variância de 2,1875. Esse é o resultado da minha variância. E agora sim vem o famoso desvio padrão. Desvio padrão. Desvio padrão, agora é fácil. Coisa abreviado por DP, ó. Desvio padrão, nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Nesse caso, ficaria a raiz quadrada de 2,1875. Tá? Lógico, fazendo aqui na unha, né? Fazendo na mão, é algo quase impossível.
Então, geralmente, quando surgem valores picados assim, você vai ter que usar a calculadora. Raiz quadrada disso daria um valor aproximado de 1,48, tá? Então, vamos lá. Mais importante do que calcular o desvio padrão é entender o que isso significa. O que o desvio padrão significa para a gente? Ele é um número, ele é um parâmetro que mede o grau, vamos dizer assim, do distanciamento das notas em relação à sua média. Quero dizer que a sua média de 5,75, ela é uma média que tem uma margem de erro de aproximadamente 1,5. 1,48 a gente pode aproximar para 1,5, vai? Isso quer dizer que na média o aluno pode ter tirado uma nota 1,5 ponto abaixo ou 1,5 ponto acima. Tudo bem? Entenderam? Espero que sim.